Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou falar sobre a reforma tributária, para você já ficar por dentro do que vai acontecer a partir de 2026. Então vamos lá. Bom, depois de décadas de discussão e estudo, a reforma tributária finalmente foi aprovada no ordenamento jurídico brasileiro por força da Emenda Constitucional número 132 de 2023. E o objetivo dela: simplificar as regras de tributação no país, reduzir o litígio fiscal, que é aquela guerra fiscal, através do princípio do destino, onde a arrecadação será destinada ao estado ou município onde o adquirente do bem ou serviço estiver localizado. Então, a reforma tributária, ela foi feita justamente para acabar com aquele monte de regras que a gente tem atualmente, em relação ao ICMS, ao PIS e COFINS, ao IPI. Então, acabar com aquele monte de regra que a gente tem, ICMS, ST, alíquota. Então, a reforma tributária veio para acabar com tudo isso, inclusive também acabar com os regimes especiais, vários tipos de tributação diferente, e isso aí deixa tudo complexo demais, Então, a tributação no Brasil, ela chegou num ponto que ela ficou complexa demais. Então, a reforma tributária vem para tentar diminuir essa complexidade aí. Então, veja bem. Fica instituído o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vigente em mais de 170 países, agora também faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. Novos tributos são criados e outros deixarão de existir com a aprovação da reforma tributária. Então veja quais tributos que a gente vai ter com a reforma tributária. O primeiro deles é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que visa substituir os tributos PIS, COFINS e IPI. O IPI, na verdade, ele vai deixar de existir, exceto para algumas situações bem específicas, e a CBS vai substituir, então, o PIS e a COFINS. O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que visa substituir o ICMS e o ISS, e o IS, que é o Imposto Seletivo. Esse será um novo imposto que visa substituir o IPI, incidente sobre produtos prejudiciais à saúde e ou ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas, cigarros, combustíveis fósseis, agrotóxicos e veículos automotores com elevado índice de poluição. Então, o IPI sai de cena, entra o IS no lugar dele, porém o IS será devido apenas para alguns produtos específicos, esses que você está vendo aí na tela, que podem sofrer alterações até o início da sua vigência lá. Então veja, a reforma tributária ela também trouxe mudanças na tributação sobre a propriedade, ou seja, o IPTU, o IPVA, o ITCMD, e também a COSIP, Contribuição para Custeio da Iluminação Pública. Esses tributos aqui eu não vou trazer nessa aula, mas você pode conferir lá no livro, se você tiver interesse, porque eles não são muito relevantes aqui para o nosso estudo, ok? O mais relevante para a gente aqui será a CBS, IBS e o IS. Uma observação, ainda é muito cedo para inferir sobre o real impacto da reforma tributária nas rotinas tributárias e o quanto ela pode afetar positivamente ou negativamente qualquer contribuinte. Então é muito comum alguém virar e dizer: mas a reforma tributária vai ser boa para mim, vai ser ruim para mim, vai aumentar o imposto, vai diminuir o imposto, como que vai ficar? Ainda é muito cedo para falar isso, Não dá para a gente falar isso ainda, mas, via de regra geral, quando a gente tem uma reforma tributária, o que acontece? Alguns setores provavelmente vão ter um aumento de carga tributária, enquanto outros vão ter uma redução de carga tributária. Isso é normal, ok? Mas ainda é muito cedo para falar a reforma vai ser uma coisa boa ou a reforma vai ser uma coisa ruim, ok? Então é muito cedo ainda para falar, mas como eu
já mencionei antes, a reforma está vindo justamente para acabar com a complexidade, né, do ordenamento jurídico brasileiro, que atualmente o nosso sistema é tão complexo que é até difícil mesmo para o próprio fisco, né, fiscalizar as empresas, porque até o próprio fisco tem dificuldade, né, diante daquele monte de regras que a gente tem que obedecer. Continuando aqui, apesar de a reforma já ter sido aprovada, muitas etapas e regulamentações ainda estão por vir para lançar mais luz em como ela vai funcionar na prática. A reforma tributária tem o objetivo de criar uma tributação única vigente em todo o país, criando regras que todos podem seguir e garantindo mais estabilidade e segurança tanto para os contribuintes quanto para o fisco, que foi o que eu acabei de falar, né? Acabar com aquela complexidade absurda que a gente tem atualmente. Antes da reforma, o ordenamento jurídico brasileiro permite a tributação cumulativa, né? Ou seja, aquela sem creditamento de tributos, que é o que a gente tem hoje no lucro presumido, ok? E não cumulativa, que é com creditamento de tributos, que é o que a gente tem hoje atualmente no lucro real. Na tributação cumulativa, os contribuintes pagam tributo sobre tributo, o que gera a tributação em cascata, pois a tributação é feita sobre o valor total da operação, incluindo os impostos já embutidos em operações anteriores, né? Então, hoje a gente tem no lucro presumido, você compra uma mercadoria e quando você revende aquela mercadoria, você vai pagar imposto em cima do valor total ali, né? Aliás, subtraindo o ICMS, né, porque o ICMS já não entra mais na base de cálculo de PIS e COFINS, mas os outros tributos que foram pagos ali, que foram embutidos no preço daquele produto que você comprou, né, eles entram ali na tributação dos tributos que você vai pagar na saída. Essa é a tributação cumulativa. E a tributação não cumulativa é o que a gente tem hoje no lucro real. Mas a tributação não cumulativa que nós temos hoje, atualmente, ela não é plena, né? Então, a reforma tributária visa adotar a não cumulatividade plena, ou seja, os contribuintes poderão se creditar dos tributos pagos nas operações anteriores para deduzir os tributos de suas próprias operações. A não cumulatividade plena é considerada como um sistema de tributação mais justo e eficiente que pode reduzir o custo do produto ou serviço para as empresas e consumidores finais. Hoje, a nossa não cumulatividade ela não é plena porque existem diversas regras, né, que podem impedir uma empresa de aproveitar o crédito, ok? Então, ela não é plena. Com a reforma tributária, nós teremos aí a não cumulatividade plena. Então veja aqui, né, o antes e o depois da reforma tributária. Antes da reforma tributária, que é o agora, né, o que a gente vive atualmente, agora aqui no ano de 2024, quando eu gravei esse vídeo. A incidência de ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. A tributação pode ser cumulativa ou não cumulativa. Alguns tributos compõem a sua própria base de cálculo, que é a chamada tributação por dentro. E depois da reforma tributária, né, nós vamos ter incidência de CBS, IBS e IS. A tributação será exclusivamente não cumulativa e os tributos não poderão compor suas próprias bases de cálculo, ou seja, a tributação será por fora. E é importante, né, colocar uma observação aqui sobre a reforma tributária, que o imposto de renda e a contribuição social, pessoal, eles não foram afetados, não vão ser afetados pela reforma tributária, pelo menos até então, né? Não. Por quê? Porque o imposto de renda e a contribuição social, eles simplesmente não foram citados na reforma tributária, ok? Então, esses dois tributos vão continuar existindo normalmente, com as mesmas apurações que a gente tem atualmente, ok? Então, imposto de renda e contribuição social não entraram na reforma tributária, ok? A não ser que mais para frente o governo decida mudar alguma coisa aí, mas até então continua normal, ok? Então não se fala em imposto de renda e contribuição social quando a gente estiver tratando da reforma tributária, beleza?
E agora aqui você vê a linha do tempo da reforma tributária, né? O que vai acontecer ao longo dos anos. Em 2023 foi a aprovação da reforma tributária, né, através da emenda constitucional número 132. Você vê o link aí na tela, se você quiser abrir essa emenda constitucional e conferir aí na íntegra. Em 2024 e 2025, nós vamos ter publicação de mais algumas leis complementares envolvendo a reforma tributária. E em 2026 é onde tudo vai começar, né? Então, 2026 começa o período de teste da CBS e do IBS. Então, a CBS será cobrada com a alíquota de 0,9% e o IBS será cobrado com a alíquota de 0,1%. Então, é importante ressaltar o seguinte, né? Nesse ponto, em 2026, a CBS e o IBS ainda não terão substituído os tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, ok? Esses tributos continuarão sendo recolhidos normalmente com as regras atuais que a gente tem hoje. Né? Aí você deve estar perguntando, mas eu vou recolher todos os tributos que eu tenho atualmente, mais IBS, mais CBS? Sim, ok? Você vai recolher todos os tributos que você tem atualmente, mais o IBS, mais a CBS. Só que os contribuintes não vão ser prejudicados, porque o recolhimento da CBS e do IBS, que você vai fazer lá em 2026, ele vai poder ser compensado com os valores devidos de PIS e COFINS, ok? Então, o valor devido de CBS e IBS, eles vão poder ser abatidos no valor devido de PIS e de COFINS, ok? Aí vai ficar, como se diz, elas por elas, vai dar tudo na mesma. E em 2027, a CBS será implantada integralmente e os tributos PIS e COFINS deixarão de existir. Então, veja, PIS e COFINS vão deixar de existir somente em 2027, ok? Em 2027, não se fala mais em PIS e COFINS. A alíquota do IPI será reduzida a zero em todo o território nacional, exceto para itens incentivados na Zona Franca de Manaus. Será criado o IS, que é o Imposto Seletivo, que substituirá o IPI. Né? Porém, ele vai incidir somente sobre alguns produtos específicos, né? Como eu já falei, bebidas alcoólicas, cigarros, combustíveis fósseis, agrotóxicos, veículos automotores, né? Que sejam aí muito poluentes. O IBS, nesse ponto, né, em 2027, ele continuará sendo cobrado pela alíquota de 0,1%, sendo que será 0,05% da parte municipal e 0,05% da parte estadual. E é importante frisar o seguinte, né, que nesse ponto, em 2027, o ICMS e o ISS ainda não terão deixado de existir e continuarão sendo recolhidos de acordo com as regras atuais. O recolhimento do IBS poderá ser compensado com a CBS, ok? Então, o valor que a empresa pagar de IBS lá em 2027, ele vai ser deduzido do valor a pagar da CBS, ok? Então, as empresas não vão ser prejudicadas. Pelo menos em tese, né? A gente ainda não chegou lá, mas em tese é isso aí. Em 2028, nós teremos a continuidade do período de testes da CBS pela alíquota de 0,1%, né? Como eu já falei, 0,05% estadual, 0,05% municipal. Ainda nesse ponto, o ICMS e o ISS continuarão existindo e sendo apurados pelas regras atuais. O recolhimento do IBS poderá ser compensado com a CBS, igualzinho lá em 2027, ok? Mesma coisa. Agora, em 2029, aí nós já temos outra mudança, né? O que vai acontecer em 2029? Redução de 10% na alíquota do ICMS, ou seja, haverá a cobrança de 90% do valor devido. Então, se o estabelecimento apurou lá o ICMS dele devido de R$100 mil no mês, ele vai pagar apenas R$90 mil, ok? Vai ser cobrado apenas 90% do valor devido do ICMS. E redução também de 10% na alíquota do ISS,
né? Ou seja, haverá cobrança de 90% também do valor devido. Então, mesma coisa com o ISS. Apenas 90% do valor devido será cobrado. E aí, né, a alíquota do IBS em 2029 vai mudar. Então, ela não vai ser mais 0,1%, ok? Como o ICMS e o ISS vão ser cobrados com redução, né, de 10%, então as empresas vão pagar ali somente 90% desses dois tributos, a alíquota do IBS vai aumentar, ok? E qual vai ser a alíquota? Não sei, não sabemos ainda. Lá, quando estiver chegando lá em 2029, né, o governo vai definir qual vai ser a alíquota, ok? Em 2030, nós vamos ter então a redução de mais 10% na alíquota do ICMS e do ISS. E a cobrança será de 80%, né, desses dois tributos. E a alíquota do IBS será alterada novamente. Então, a alíquota do IBS vai subir de novo, ok? Você vai pagar apenas 80% de ICMS e de ISS e vai pagar uma alíquota maior de IBS. Então, um vai diminuindo, né? O ICMS e ISS vai diminuindo na mesma proporção em que o IBS vai aumentando, ok? Depois, lá em 2031, diminui mais 10%. Então, vai cobrar 70% de ICMS e de ISS. E a alíquota do IBS vai aumentar mais um pouco, ok? Em 2032, mais redução de 10%. Então, será cobrado 60% do valor devido de ICMS e ISS e a alíquota do IBS vai aumentar mais um pouco, ok? E em 2033, o IBS será implantado de forma integral e o ICMS e o ISS vão deixar de existir, ok? Então, somente em 2033 que o IBS será implantado de forma integral e o ICMS e o ISS vão deixar de existir, ok? Então, agora vamos falar separadamente sobre cada um dos tributos da reforma, né? Primeiro aqui a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a CBS vai substituir PIS e COFINS, né? Vai incidir sobre bens, serviços, direitos, locação de bens e importações, que é o que a gente já tem atualmente, né, em relação ao PIS e COFINS. No entanto, não haverá incidência da CBS sobre as exportações, como já acontece hoje em relação ao PIS e COFINS, né? Então, PIS e COFINS, operações de exportação, não tem PIS e COFINS, né? Tem isenção. Mesma coisa com a CBS, não vai mudar. A incidência será não cumulativa, né? De acordo com o artigo 195, que significa o quê? Né? O valor do tributo pago em operação anterior será compensado na apuração da etapa seguinte, né? Então, ou seja, você aproveita o crédito da entrada para diminuir o débito da saída, ok? Então, isso aí é o regime não cumulativo que vai ser a regra quando a CBS entrar em vigor. A alíquota total, né, de tributação do IVA não será superior a 27,5%, né, que foi definido como uma trava de referência. Quando eu falar aqui para você IVA, é muito importante você saber que o IVA é a soma da CBS mais IBS, ok? O IVA ele não é um imposto à parte. Ah, eu vou ter CBS, IBS mais IVA. Não. O IVA é a soma da CBS e IBS, ok? Então, veja, apesar de as alíquotas da CBS e do IBS não estarem totalmente definidas, né, até a presente data que eu gravei esse vídeo, 2024, a previsão do governo federal são as seguintes, né, CBS 8,8%, que é devida para a União, e IBS 17,7%, que é devido para os estados, mais Distrito Federal e municípios, ok? Então, essas aqui são as alíquotas que o governo previu. Ok? Não quer dizer que vão ser essas alíquotas aqui. Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, mas não vai passar ali de 27,5%, a soma das duas, ok? Então, o IVA máximo será de 27,5%. Foi definido como uma trava, né, de referência. Não pode passar disso. Pode ser menos? Pode, mas não pode ser mais. Então, a previsão até o momento é que teremos aí um IVA de 26,5%. Ok? Isso pode mudar com o tempo.
Serão definidas também duas alíquotas diferenciadas, uma com redução de 30% e outra com redução de 60% e regimes específicos. Né? Então, apesar de nós termos aí essa reforma, nós teremos também exceções, assim como nós temos atualmente, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, via de regra geral, a CBS e o IBS não serão objeto de concessão de benefícios fiscais ou tributação diferenciada, ok? No entanto, a Constituição traz algumas exceções, onde ela prevê isenção, alíquota zero, redução de 60% para alguns produtos e serviços, que é o que a gente vai ver agora, ok? Então, alguns produtos e serviços vão ter tributação diferenciada. Então, veja aqui, né? Quais são as exceções? Produtos da cesta básica de alimentos, alíquota zero, ok? Serviços de educação, redução de 60%. Serviços de saúde, redução de 60%. Dispositivos médicos, alíquota zero. Dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alíquota zero. Medicamentos, alíquota zero. Produtos de cuidado básico à saúde menstrual, alíquota zero. Serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semi-urbano e metropolitano, isenção. Alimentos destinados ao consumo humano, redução de 60%. Produtos de higiene pessoal e limpeza, majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, 60% de redução. Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas, vegetais in natura, redução de 60%. Insumos agropecuários e aquícolas, redução de 60%. Produções artísticas, culturais de eventos, jornalísticas, audiovisuais, nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional, redução de 60%. Bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética, redução de 60%. Produtos hortícolas, frutas e ovos, alíquota zero. E continua. Serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação, né, sem fins lucrativos, alíquota zero. Automóveis de passageiros, quando adquiridos por pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal ou por motoristas profissionais, né, nos termos de lei complementar, que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel, táxi, né, alíquota zero. Serviços de educação de ensino superior, nos termos do programa Universidade para Todos, ProUni, alíquota zero. Reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e conversão urbanística, isenção ou alíquota zero. Então, essas aqui são as exceções, ok? E além delas, temos também o tratamento diferenciado para atividades relacionadas à prestação de serviço de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, que vai ter aí uma redução de 30%, ok? Então, essas são as exceções. Todo o resto vai seguir a regra geral, que a gente vai ver daqui a pouquinho. É importante frisar, né, falando aqui agora sobre o Simples Nacional, que o Simples Nacional ele não vai deixar de existir com a reforma tributária, ok? Vai continuar existindo normalmente. Então, serão mantidos os benefícios concedidos também para a Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio e biocombustíveis, ok? Então, isso aí não vai mudar, vai continuar. Então, veja aqui, né? Alguns regimes específicos vão ser instituídos aí com a reforma tributária para o que você está vendo aí na tela. Combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, sociedades cooperativas, que vai ser optativo, serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagem e turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva, desenvolvida por Sociedade Anônima do Futebol e Aviação Regional,
operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Serviços de transporte coletivo de passageiros, rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário. Então, esses aqui que eu li, eles vão ter um regime específico, ok? As regras ainda serão definidas, né, mais para frente, mas eles vão ter um tratamento diferenciado também, ok? Então, falando aqui sobre a tributação do IVA, como eu falei para você, o IVA é a soma da CBS e IBS, ok? Então, a CBS e o IBS terão os mesmos fatos geradores, bases de cálculo, exceções, regras de não cumulatividade e creditamento de acordo com o artigo 149b da Constituição Federal. Então, todas as exceções que eu falei aqui, de isenção, de redução de 60%, redução de 30%, né, alíquota zero, regime específico, tudo isso vai se aplicar à CBS e ao IBS. Ok? Aplica-se aos dois, não somente a um deles, ok? Então, os dois terão as mesmas regras, as mesmas apurações, tudo igual. O objetivo é facilitar a apuração e a fiscalização desses tributos, além de impedir disputas tributárias entre as unidades da federação. A tributação da CBS será por fora, ou seja, ela não entregará a sua própria base de cálculo, nem integrará as bases de cálculo de outros tributos, né, como eu já falei. A tributação da CBS vai começar em 2026, né, com a alíquota teste de 0,9% até 31/12/2026, podendo o valor pago ser compensado com os valores devidos de PIS e COFINS, né? Tudo isso aqui já foi falado. A partir de 2027, a CBS será cobrada de forma integral, né, com a alíquota a ser estabelecida aí, né, conforme eu já falei, a previsão é de 8,8% até então. A sistemática adotada no IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, é fazer com que a tributação incida apenas sobre o valor agregado ao produto ou serviço e não sobre o valor total. O IVA corresponde à soma da CBS e do IBS. Veja a seguir um exemplo de como funcionará o cálculo do IVA, considerando uma alíquota de 27,5%. Né? Como eu já falei, a alíquota máxima será de 27,5%, então nós vamos ver aqui um exemplo de cálculo considerando essa alíquota. Né? Então veja aqui, suponhamos que um produtor esteja vendendo algodão para uma indústria de tecidos. A indústria de tecidos, o que ela vai fazer? Né? Ela vai pegar aquele algodão e vai fabricar um tecido, né? Que por sua vez venderá peças vai vender esse tecido para uma indústria de confecções, que por sua vez venderá peças do vestuário para atacadista, e esta venderá para varejista, que dará fim às operações vendendo para o consumidor final. Então veja, tudo vai começar lá no produtor, que vai vender o algodão para a indústria de tecidos, a indústria de tecidos vai fabricar o tecido e vai vender para a indústria de confecções, a indústria de confecções vai fabricar lá a peça do vestuário e vai vender para a atacadista vai revender para a varejista e a varejista vai vender para o consumidor final, onde a operação vai terminar, ok? Então, teremos o seguinte, né, nesse exemplo aqui. Então, vamos lá, produtor de algodão, valor total da matéria-prima vendida, suponhamos que ele vendeu aquele algodão ali por R$50, né? Valor agregado, R$50, né? Porque é a primeira operação ali, que é a operação primária, então o valor agregado é o valor total. Ok? R$50. O IVA, 50 vezes 27,5%, 13,75. E aí, né, chegou lá na indústria de tecido, esse algodão. Valor da compra do algodão, R$50. Valor total da venda do tecido pronto. Suponhamos que o tecido que foi fabricado com aquele algodão, né, aquele algodão ali que custou R$50, o tecido fabricado com aquele algodão foi vendido a R$110. Qual foi, então, o valor agregado? R$60, né? 110 menos R$50. Então, o valor agregado ali ao produto foi de R$60. Então, o IVA será R$60 vezes 27,5%. Então, veja, a base de cálculo do IVA é o valor agregado, não é o valor total do produto, né? Então, veja, não é
os R$ 110 ali, a base de cálculo. O valor da venda do tecido é R$ 110, mas a base de cálculo será R$ 60, que é o valor agregado ao produto. Então, R$ 60 vezes 27,5% é igual a R$ 16,50. Depois, esse tecido chegou lá na indústria de confecção. Valor da compra do tecido, né? R$ 110. Valor da venda do vestuário produzido. Então, a indústria de confecção produziu o vestuário ali. Então, ela vendeu aquele vestuário por R$ 250. Qual foi o valor agregado? Né? 250 menos 110, R$ 140. Então, a base de cálculo ali será R$ 140, ok? Então, o IVA será R$ 140 vezes 27,5%, que vai dar, então, R$ 38,50. Depois, a indústria de confecção vendeu para atacadista. Esse vestuário chegou lá na atacadista. O valor da compra do vestuário, suponhamos, foi R$ 250 e o valor da revenda do vestuário foi R$ 550. Então, qual foi o valor agregado? Né? 550 menos 250, que deu, então, R$ 300. Então, o IVA será R$ 300 vezes 27,5%, que é igual a R$ 82,50. E, por fim, chegou lá na varejista. A varejista comprou esse vestuário por 550 e depois vendeu ali por 1.200. O valor agregado, então, foi R$ 650. 1.200 menos 550. IVA, 650 vezes 27,5% é igual a R$ 178,75. Então, é assim que vai funcionar o cálculo da CBS e do IBS. Lembrando, o IVA é a soma da CBS mais o IBS, ok? Então, aqui eu estou falando do valor total dos dois, ok? Não de um só. Então, assim como acontece atualmente com o ICMS-ST e o IPI, por exemplo, o IVA será somado ao valor final do documento fiscal. Então, o produtor que vendeu o algodão por R$ 50 com IVA de R$ 13,75 irá emitir um documento fiscal no valor total de R$ 63,75. Então, vai ser exatamente como acontece com o ICMS-ST e com o IPI, né? O imposto será destacado ali no documento fiscal e será cobrado ali no documento fiscal, ok? Então, aquele algodão de R$ 50 que o produtor vendeu, o valor da nota fiscal daquela operação vai ser de R$ 63,75, porque os R$ 13,75 vão ser ali relativos ao IVA, ok? Que é o imposto total. Ao passo que a indústria de tecido, que vendeu o tecido por R$ 110 com IVA de R$ 16,50, emitirá um documento fiscal no valor de R$ 126,50 e assim por diante, né? Então, o imposto será embutido ali no valor total da nota, ok? Como a gente já tem com o ICMS-ST e o IPI. Cuidado! Lembre-se de que o IVA é a soma da CBS e do IBS. O IVA não é um tributo à parte, ok? Então, não é CBS, IBS e IVA. É apenas CBS e IBS. O IVA é nada mais, nada menos do que a soma dos dois, ok? Os saldos credores de IPI, PIS e COFINS, depois da extinção desses tributos, poderão ser utilizados, compensados ou ressarcidos em dinheiro. Caberá à lei complementar disciplinar como utilizá-los, né? Então, tudo que sobrar de crédito ali, né, quando a reforma entrar em vigor, vai poder ser utilizado de alguma forma, né, compensado, ressarcido, de alguma forma ali. E regimes especiais de tributação do ICMS tendem a ser extintos, ok? Então, atualmente, nós temos uma infinidade de regimes especiais de tributação do ICMS, né? Então, a tendência é que lá em 2033, todos esses regimes especiais, tendência não, né? Vai acontecer. Esses regimes especiais vão deixar de existir, porque nós vamos ter uma outra apuração, né, totalmente diferente, que vai ser o IBS. Então, agora vamos falar especificamente sobre o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O
O IBS substituirá o ICMS e o ISS e incidirá não somente sobre mercadorias e serviços, mas também sobre bens intangíveis, direitos, locação de bens e importação de bens, serviços e direitos. Então veja aqui uma observação, né, uma coisa interessante aqui, que ele cita locação de bens. Hoje, atualmente, a locação de bens, ela não tem incidência de ICMS e nem de ISS, ok? Então, quando você aluga um imóvel, aluga um bem, uma máquina, qualquer coisa que seja, essa locação, ela tem incidência apenas de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, ok? Locação não está sujeita ao ISS nem ao ICMS. Beleza. Mas quando o IBS começar a ser cobrado, ele vai incidir também sobre a locação de bens, ok? Então é importante lembrar disso, que a locação de bens agora então vai entrar na incidência do IBS. Assim como importação de bens, serviços e direitos. Não haverá incidência de IBS nas exportações de mercadorias e serviços, como já acontece atualmente com o ICMS, né, e o ISS. No entanto, o exportador poderá aproveitar os créditos a que tiver direito normalmente. Né? Então, o exportador ele pode aproveitar os créditos ali das aquisições normalmente, mesmo que as saídas dele lá sejam isentas, ok? Se ele estiver fazendo saída isenta lá, né, no caso para o exterior. A incidência do IBS será não cumulativa, ou seja, você vai aproveitar o crédito da operação anterior. O IBS não será objeto de benefícios fiscais, regimes especiais, incentivos ou isenções, porém, existirão duas alíquotas diferenciadas com redução de 30% e 60%, além de regimes específicos, como já demonstrado. Né? Então, todas aquelas regras lá que eu mostrei anteriormente vão se aplicar ao IBS também. Como eu falei, todas as regras vão ser aplicadas simultaneamente ao IBS e à CBS. Né? A apuração dos dois vai ser igual, ok? Todas as regras que se aplicar a um vai se aplicar ao outro. O que vai mudar mesmo é a alíquota, né, dos dois. Cada um vai ter sua alíquota específica. O IBS segue o princípio do destino, ou seja, significa que toda a sua arrecadação será repassada para a unidade da federação, aqui está até errado, está federal, é a unidade da federação, onde o produto é consumido. Então, exemplo, né? O estabelecimento X, localizado em São Paulo, vende mercadorias para o estabelecimento Y, localizado no Rio de Janeiro. A IBS será destinada, então, ao estado do Rio de Janeiro, ok? Então, será devida para o destino. Assim como a CBS, o IBS será tributado por fora, ou seja, não vai integrar sua própria base de cálculo, nem a base de cálculo de outros tributos. O IBS começará em 1/1/2026 com a alíquota de 0,1%, né, como eu já falei, sendo 0,05% estadual e 0,05% municipal. E essa tributação será mantida até 2028 com incidência normal de ICMS e ISS. Né? Então, nesse ponto, ICMS e ISS vão continuar normalmente. O valor pago do IBS poderá ser compensado com PIS e COFINS até 31/12/2026 e posteriormente com a CBS entre 1/1/2027 e 31/12/2028. Então, veja, né, a partir de 1/1/2029, a alíquota do IBS será aumentada gradualmente, como eu já falei, através de lei complementar, né, ao passo que o ICMS e o ISS sofrerão redução, que implicará o recolhimento, né, de 90% em 2029, 80% em 2030, 70% em 2031 e 60% em 2032. E a partir de 2033, o ICMS e o ISS deixarão de existir completamente e o IBS será implantado de forma integral. Os saldos credores de ICMS existentes em 31/12/2032 poderão ser aproveitados, transferidos ou até mesmo ressarcidos. Né? Caberá à lei complementar disciplinar as regras aí. E agora vamos falar sobre o IS, né, o Imposto Seletivo.
O imposto seletivo será um novo tributo de competência da União, né, que irá incidir sobre os produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como eu já falei. O objetivo é justamente desencorajar o consumo de alguns produtos e a contratação, aqui também está errado, de alguns serviços, ok? Então, como eu já falei, né, esses aqui são os produtos e serviços que terão incidência de IS, né, que ele vai substituir o IPI aí. Então, bebidas alcoólicas, cigarros e demais produtos à base de tabaco, combustíveis, agrotóxicos, veículos automotores altamente poluentes. Né? E em relação aos serviços, ele vai incidir sobre serviços de transporte aéreo e marítimo internacionais, serviços de telecomunicações, serviços de jogos de azar e demais apostas, serviços de streaming e de música e vídeo. E essa lista poderá sofrer alterações, ok? Não está totalmente definido isso aqui, ok? Isso aqui pode sofrer alteração. Assim como a CBS e o IBS, o IS não incidirá sobre as exportações, não integrará sua própria base de cálculo e nem a base de cálculo de outros tributos. Também não incidirá sobre operações com energia elétrica e com telecomunicações. O IS será instituído em lei complementar e terá suas alíquotas definidas por lei ordinária. O valor devido será estabelecido poderá ser estabelecido, né, por unidade de medida. Então, a alíquota não sabemos ainda, não dá para falar ainda, né, até o momento qual vai ser a alíquota do IS. A cobrança do IS começará em 1 de 1 de 2027, ok? E diferentemente da CBS e do IBS, ele não terá sua tributação de forma não cumulativa. Então, veja, o IS ele não será tributado de forma não cumulativa, ok? Em vez disso, ele será tributado de forma monofásica, ou seja, ele incidirá uma única vez sobre bem ou serviço. Provavelmente, né, a indústria e a importadora, eles vão pagar esse tributo uma única vez ali, quando derem saída, né, nesses produtos ou serviços, ok? Então, a tributação será monofásica, ela vai acontecer uma vez só e acabou. Quando a reforma tributária foi aprovada, houve especulações sobre o fim do regime do Simples Nacional, mas tudo não passou de um engano, né, pois o Simples continuará existindo, mesmo depois que os novos tributos estiverem totalmente implantados. A novidade em relação ao Simples Nacional é que os contribuintes optantes poderão optar por recolher a CBS e o IBS dentro do DAS ou por fora, né, do Simples Nacional. Então, quem for optante pelo Simples Nacional pode pagar a CBS e o IBS de forma separada do Simples ou dentro do Simples. Né? Então, a empresa vai optar, né, por qual modelo de tributação ela vai seguir. Ok? Então, dentro do DAS, né, a gente tem lá vários tributos. Quando a reforma tributária estiver totalmente implantada, né, nós vamos ver esses tributos aí lá dentro, a CBS, o IBS, o imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária. Então, nós vamos ver esses 5 tributos lá dentro, ok? E pode ter o IS também, dependendo da atividade. E veja aqui, né, os contribuintes optantes pelo Simples Nacional que optarem por recolher a CBS e o IBS por fora do regime seguirão a mesma apuração voltada aos contribuintes não optantes e recolherão por meio de DAS apenas o imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária. O recolhimento por fora do DAS, da CBS e IBS pode ou não ser vantajoso para a empresa. Cada empresa deverá então estudar com o seu contador a melhor opção. Então, quando chegar lá o dia, né, de decidir, cada empresa vai ter que sentar com o seu contador e definir qual é a melhor opção, ok? Se é pagar por fora ou pagar por dentro. Então, veja o que acontece. O pagamento da CBS e do IBS por fora do Simples Nacional garante ao contribuinte maior competitividade por transferir integralmente os créditos desses tributos, além de também poder aproveitar créditos dos mesmos. Porém, pode aumentar a carga tributária da empresa de uma forma geral. Então, se você paga por fora, você paga mais imposto. Porém, a sua empresa tem mais competitividade, porque ela transfere mais crédito, ok?
Já o pagamento da CBS e do IBS por dentro do Simples Nacional garante ao contribuinte uma carga tributária menor, porém menor competitividade no mercado, uma vez que poderá transferir apenas a parcela paga no DAS a título de crédito para seus clientes e não poderá aproveitar créditos de etapas anteriores. Então, quem optar por pagar a CBS e o IBS dentro do Simples vai ter uma carga tributária menor, ou seja, vai pagar menos imposto, porém vai ter menos competitividade. Por quê? Só vai transferir o crédito a título de crédito aquilo que pagar dentro do Simples, ok? Que é o que já acontece hoje com o ICMS. E uma dica minha, né? Essa dica aqui é minha. Né? O que acontece? Aquelas empresas que vendem para outras empresas, né, que vende para atacadistas, que vende para empresas maiores, essas empresas, esses estabelecimentos, na minha opinião, ok? Na minha opinião, vai compensar mais pagar a CBS e o IBS por fora do Simples, ok? Para esses estabelecimentos que vendem para outras empresas, principalmente atacadistas, ou mesmo industriais, ou varejistas, que vendem para outras empresas que vão poder aproveitar esses créditos, ok? Já aquelas empresas que vendem mais para consumidor final, para essas empresas específicas, vai compensar mais pagar a CBS e o IBS dentro do Simples Nacional. Por quê? Porque o consumidor final não aproveita crédito, ok? Então, se o consumidor final não aproveita crédito, não faz sentido a empresa pagar a CBS e o IBS por fora do Simples, ok? Então, essa aqui é a minha opinião, ok? Já adiantando para você aí. Né? De repente, quando chegar lá no dia, a gente, né, pode ter uma visão diferente, mas a minha opinião, eu acho que isso não vai mudar, é essa, ok? Então, se a sua empresa mexe mais com o consumidor final, vai compensar pagar a CBS e o IBS dentro do Simples. Se ela mexe mais com outras empresas, se ela vende mais para outras empresas, vai compensar mais pagar por fora, ok? Mas, claro, cada caso vai ser um caso à parte. Nós vamos ter que estudar isso quando chegar a hora. E continuando aqui falando do Simples Nacional, né? Em uma primeira análise, é possível notar que o recolhimento da CBS e do IBS por dentro do Simples pode prejudicar algumas empresas, pois, até a implantação desses tributos, esses contribuintes podem transferir crédito de PIS e COFINS de forma integral aos seus clientes. Então, o que nós temos hoje? As empresas optantes pelo Simples, quando elas vendem, por exemplo, uma empresa optante do lucro real, elas transferem os créditos integrais, ok? A empresa tributada pelo lucro real aproveita o valor total ali de 1,65 e 7,6 de PIS e COFINS, respectivamente, né, a título de crédito. Mas, com a reforma tributária, não vai ser assim mais, né? Quando for a CBS e o IBS, essa empresa tributada pelo Simples, ela só vai poder transferir o crédito daquilo que ela efetivamente vai pagar dentro do Simples Nacional, ok? Como que é o que a gente já tem hoje em relação ao ICMS. Então, algumas empresas podem ficar, né, prejudicadas nesse sentido. Então, essas empresas específicas, elas vão ter que pagar a CBS e o IBS por fora, né, se elas quiserem transferir os créditos na sua forma integral, ok? Então, é isso que vai acontecer. Bom, e para terminar aqui, né, para ficar bem claro isso aqui, o que acontece? As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão escolher entre maior competitividade ou menor carga tributária, ok? Um dos dois. Então, as empresas vão ter que definir aí o que elas acham mais importante. O que é mais importante? Ah, não, para mim, maior competitividade é mais importante. Ok, eu vou pagar mais imposto, mas eu vou ter mais competitividade. Ah, não, eu não quero pagar muito imposto. Ok, então eu vou pagar CBS e IBS dentro do Simples. Eu vou pagar menos imposto, porém eu vou ter menos competitividade. Ok? Então é assim que isso vai funcionar. Para finalizar a nossa aula, vamos para a nossa interatividade, né? Trouxe aqui 3 perguntas básicas sobre o conteúdo dessa aula para você, né? Para você
testar aí os seus conhecimentos, ver se gravou aí todos os conceitos. Então vamos lá. Número 1. Depois da total implementação da reforma tributária, quais tributos da parte fiscal estarão vigentes em 2033? Alternativa A, CBS, IBS, IPI, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Alternativa B, CBS, IBS, IS, IVA. Alternativa C, CBS, ICMS, ISS, IS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Alternativa D, IBS, PIS, COFINS, IVA e IS. Ou alternativa E, CBS, IBS, IS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Então pense um pouco. Se você quiser pausar o vídeo, fica à vontade aí para pensar. Então vamos lá, vamos conferir a resposta, e a resposta correta é a alternativa E, né? Então em 2033, quando a reforma tributária estiver totalmente implantada, nós teremos CBS, IBS, IS, Imposto de Renda e Contribuição Social, ok? Isso aqui da parte fiscal. CBS substituindo PIS e COFINS, IBS substituindo ICMS e ISS, e o IS substituindo IPI. Número 2. Considerando que a reforma tributária surte efeitos a partir de 2026, assinale a alternativa incorreta, ok? Agora é incorreta. Alternativa A. A CBS começará a ser cobrada em 2026 a alíquota de 0,9%. Alternativa B. O IBS começará a ser cobrado em 2026 a alíquota de 0,1%. Alternativa C. PIS e COFINS deixarão de existir a partir de 2026. Alternativa D. O ICMS e o ISS deixarão, tá? Aqui deixarão de existir somente em 2033. E a alternativa E, o IS será um novo imposto que visa substituir o IPI. Então pense um pouco. E vamos lá, vamos ver a resposta. E a resposta incorreta é a alternativa C. PIS e COFINS deixarão de existir a partir de 2026? Não, isso está errado, ok? PIS e COFINS vão deixar de existir a partir de 2027, quando a CBS será integralmente implantada, ok? E vamos para a nossa última pergunta. Em relação à reforma tributária, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Empresas optantes pelo Simples Nacional perderão competitividade em relação às não optantes. Alternativa B. O IVA corresponde à soma da CBS, IBS, IS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Alternativa C. A tributação do IBS poderá ser cumulativa em situações específicas. Alternativa D. O IBS seguirá o princípio do destino, sendo repassado ao estado de destino do produto ou local da prestação do serviço. Ou a alternativa E, a tributação da CBS e do IBS será por dentro, ou seja, ambos vão integrar suas próprias bases de cálculo. Então pense um pouco. E vamos lá, vamos conferir a resposta, e a resposta correta é a alternativa D, né? O IBS seguirá o princípio do destino, sendo repassado ao estado de destino do produto ou local da prestação do serviço. Todas as demais estão incorretas. Veja, empresas optantes pelo Simples Nacional perderão competitividade? Não, elas não vão perder, né? Porque elas vão ter a opção de pagar a CBS e o IBS por fora do Simples Nacional, se elas quiserem. O IVA corresponde à soma da CBS, IBS, IS e Imposto de Renda e Contribuição Social? Errado, né? Como eu já falei, o IVA corresponde à soma da CBS e do IBS. A tributação do IBS poderá ser cumulativa? Não, vai ser apenas não cumulativa, ok? E a alternativa é ali, a tributação da CBS e do IBS será por dentro. Errado, vai ser por fora, ou seja, não vai integrar sua própria base de cálculo. Okay? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula e até a próxima!